Gravando! נושא על פרשת נוח למה לפי פירוש אחד נוח הוא הצדיק לפני דורו, כי אם היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום, כי אולי לא אחריות כלפי הדור ולא הציל את דורו כמו שאברהם אבינו הציל את דורו. 3, 2, 1. Olá pessoal, estamos agora essa semana na Parashá de Noach. Noé, uma pessoa que dela começou o mundo de novo depois do dilúvio, muito especial, um grande tzadik. E logo no começo da Parashá tem um famoso comentário do Rashi que explica por que no versículo que fala de Noach está escrito que Noach era um tzadik na sua geração. Quando eu falo que ele era um tzadik na sua geração, posso entender isso de duas maneiras. Talvez ele era um tzadik nessa geração, mas se tivesse numa outra, não seria grande coisa. É que nem falar num país de cego, quem tem um olho só é rei. Ou seja, comparado com o resto dos súdicos, ele tem algo a mais que um olho, então ele tem um plus, mas em outros lugares não seria considerado grande coisa. Por outro lado, eu posso falar, não. Se numa geração de pessoas corruptas, pessoas de um baixo nível moral e ético, ele conseguiu se manter uma pessoa íntegra e boa, se ele estivesse num bom ambiente com pessoas do bem, ele seria uma pessoa muito maior, um gigante espiritual. Então, a gente pode entender de duas maneiras. Realmente, o Rashi traz dois comentários que parte dos sábios explicam, dos comentaristas da Torá, que Noach era um tzadik na sua geração, mas na geração de Avraham, justo citam, a geração de Avraham podia ter sido outra geração, mas só não se ele estivesse na geração de Avraham, Noach não seria tão considerado assim. E uma outra explicação que fala, não, mas aqui é um louvor para Noach, se na geração corrupta ele estava assim, uma geração diferente ele seria muito mais. E pessoal, presta atenção, vou falar para vocês um segredo muito profundo das explicações talmúdicas da Torá. Quando tem duas opiniões que aparentemente são contraditórias, a gente sabe que todas as explicações do Talmud, na parte sim, de explicação dos psukim, dos acontecimentos, elas não são contraditórias quando tem aparentemente duas opiniões diferentes, e sim complementares. Mas como pode ser? Aqui parece duas opiniões completamente diferentes. Uma fala que ele era tzadik proporcional à sua geração, e outra fala que não era um tzadik ainda maior se tivesse uma outra. Aqui parece contraditório, como pode ser que essas duas explicações são complementares? Então presta atenção. Você conhece um cubo mágico, por exemplo? O cubo mágico ele tem várias cores, azul, vermelho, amarelo, verde. Se eu pego esse cubo mágico, vamos pegar esse objeto aqui, por exemplo, digamos que é um cubo. Eu falo para vocês, pessoal, qual que é a cor disso? Eu vou falar, aqui é verde, por exemplo. Aí se eu vir num ângulo diferente, que cor é essa? Aqui é azul. E assim vai. Ou seja, dependendo do ângulo que você mostra o cubo mágico, vai parecer uma cor diferente. Então, como é? Decide, esse cubo é azul, vermelho, amarelo, verde? A resposta é, todas as respostas são certas. Depende de que ângulo você vai olhar. Se eu olho por esse lado, é verde, se eu olho por lado contrário, vermelho, e assim vai. Então, quando tem duas explicações diferentes, que aparentemente são contraditórias, cada um está falando de um aspecto, de um outro lado, de um outro ponto de vista da coisa. E um dos exemplos disso é justo sobre Noach, esse exemplo que a gente está falando agora. Por quê? Aquela opinião que fala que Noach, na sua geração, é um tzadik, e se tivesse uma geração menos corrupta, de pessoas de alto nível, ele seria muito mais, ela está falando na parte, no aspecto integridade, honestidade, lealdade de Noach. Se Noach é uma geração de corruptos, ele conseguiu ser honesto, ser uma pessoa do bem, uma pessoa que não se corrompeu, que não fez nada de errado, que não roubou, que não trapaceou, não enganou. Uma geração de pessoas corretas, se ele tivesse um ambiente de pessoas boas, ele seria muito mais, é muito lógico isso. Porém, aquela segunda explicação que fala que Noach era tzadik, um justo proporcional à sua geração, ela está falando de um outro aspecto de Noach. Porque Noach, em relação à sua integridade, era uma pessoa muito alta e elevada. Porém, em certo aspecto, ele falhou na sua missão. Porque Noach, ele tinha que alertar o povo que havia um dilúvio e tentar salvar a sua geração. Depois do dilúvio, Noach, quando ele viu o mundo destruído, ele ficou muito mal.
E ele fez uma prece do fundo do coração, uma tefilá muito forte, com lágrimas nos olhos, implorando para Hashem que nunca mais tenha um dilúvio no mundo. E Hashem respondeu para ele e falou: olha, vou dar uma garantia para você que não vai ter mais dilúvio no mundo. Inclusive, o arco-íris em si é um símbolo disso, que não vai ter mais, quando tem chuva, uma chuva que nem um dilúvio. Porém, saiba, Noah, que se você tivesse pedido, implorado para a tua geração do jeito que você pediu agora, do fundo do teu coração, antes do dilúvio, você poderia ter evitado o dilúvio. Olha que coisa, pessoal. Às vezes uma pessoa íntegra e verdadeira, com a sua devoção, entregando a sua vida pela sua geração, ele pode salvar uma geração inteira. Nesse aspecto, nossos sábios dizem, não, realmente era uma pessoa tzadik, justo, mas se ele fosse comparado com Abraão, por exemplo, Abraão Avinu, nosso patriarca, que aproximou a geração inteira dele eram pessoas idólatras, ele foi a pessoa que instituiu, nosso patriarca Abraão, o monoteísmo no mundo, a fé em Deus, ele teve que pôr sua vida em risco, quase mataram ele teve que lutar muito, inclusive contra o seu próprio pai, e no final da vida dele conseguiu influenciar uma geração inteira, milhares e milhares de pessoas. Sim, mesma coisa a gente aprende com Moshe Rabbeinu, quando o povo pecou no bezerro de ouro, na verdade eles acabaram de receber a Torá e pecaram. Hashem ensinou para Moshe: se você me deixar, ou seja, se você não me impedir, eu vou fazer um povo começando de você. Mas no fundo, por que Deus falou para Moshe, se você não me impedir? Que Hashem queria saber que Moshe tinha essa força de pedir o perdão para o povo e salvar a sua geração. E Moshe agiu de tal maneira que ele foi lá e implorou para Hashem 40 dias depois do pecado do bezerro de ouro, rezou, cada reza mais potencial que a outra, a ponto que ele falou: Hashem, se você não perdoar o povo, pode me apagar da sua Torá. Mechenina mesifrecha asher katavta, me apague de sua Torá. Ou seja, Moshe fala: se não tem o meu povo, não tem Moshe também. Ele foi até o final e deu a sua vida e se dedicou. Esse é um verdadeiro líder, assim, de corpo e alma para salvar a sua geração. Então, nesse aspecto, realmente Noah era um tzadik, comparado à sua geração, mas comparado com outros tzadikim em outras gerações, no quesito responsabilidade tua com a tua geração, nesse aspecto ele foi um pouco falho. Então, no final das contas, não são duas explicações contraditórias, sim complementares, cada um falando de um aspecto diferente de Noah. Um aspecto da sua integridade, lealdade e justiça, que nisso realmente, na geração de corruptos, estava tão bom assim, então uma outra terá melhor ainda. Porém, no seu aspecto de responsabilidade com a sua geração, nesse ponto ele falou, e se tivesse uma outra geração, não seria tão grande assim. Para fechar aqui o ciclo de uma maneira muito curiosa e interessante, o Arizal ele revela que Noah, sim, nas suas reencarnações, para consertar esse ponto, uma das reencarnações de Noah, sim, foi junto com a alma de Moshe. Sabe que em reencarnações também não necessariamente é só uma alma, que Moshe também é uma reencarnação de Abel, por exemplo. Então, às vezes, partículas de almas, algumas de diferentes pessoas podem se juntar a um tzadik. Então, parte dessa alma de Noah, que precisava ainda de um tikkun, de um conserto, porque nesse aspecto ele falhou, estava junto com Moshe. E na hora que Moshe ele deu sua vida pela sua geração e falou: se não tem Am Israel, então não tem Moshe também, me apaga da sua Torá. Naquele momento Moshe falou: Mecheni, me apaga. E olha que curioso, quando o profeta Isaías ele cita o dilúvio, ele chama o dilúvio das águas de Noé, Mei Noach. Por quê? Porque Noé teve uma certa culpa que ele poderia ter evitado aquilo. Então são as águas de Noé. E as palavras Mei Noach se escreve Mem Yud Nun Het, que são as mesmas letras, pessoal, da palavra Mecheni, que quando Moshe falou: me apaga da sua Torá. Por quê? Porque no momento que Noah ele reencarnou em Moshe, e nessa reencarnação ele foi até o final para salvar a geração dele, a ponto de falar: me apaga daqui, Mecheni. Nesse momento ele consertou aquilo que ele tinha falhado, e por conta dele teve as águas do dilúvio. Por isso que a palavra me apaga de sua Torá são as mesmas letras da palavra das águas de Noé. Então olha como que Hashem se preocupa para cada alma, no final das contas, às vezes em pequenos pontos que ela falhou, em reencarnações futuras, vir e consertar aquilo. E olha que incrível também, que bonita essa explicação, para a gente entender profundamente as explicações dos nossos sábios e saber que muitas vezes aparentemente parecem são duas explicações diferentes e opiniões contraditórias, mas no fundo não só que não são contraditórias, são complementares, e a gente entende de uma maneira muito mais ampla e profunda a nossa Torá. Tudo de bom e até a próxima.